Olá, tudo bem com você? Hoje é sexta-feira, 28 de maio de 2020 e eu tenho uma palavra para compartilhar contigo. Salmos 39, versículo 7. E agora, Senhor, o que espero? Tu és a minha esperança. Interessante que no capítulo seguinte do livro de Salmos, o capítulo 40, nós temos um salmo bem conhecido, né? Esperei com paciência pelo Senhor e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. É o Salmo da paciência. Mas aqui no Salmo 39, nós podemos observar Davi talvez um pouco impaciente. Ele estava com alguns questionamentos, ele estava talvez indignado com algumas coisas. Venha comigo no versículo 1 e observe o que ele diz. Disse comigo mesmo, guardarei os meus caminhos, para não pecar com a língua. Porém, mordaça a minha boca enquanto estiver na minha presença o ímpio. Nós vemos aqui uma preocupação de Davi, um zelo em guardar a sua língua, para não pecar com as suas palavras. E aqui nós aprendemos a nossa primeira lição. Quando estamos talvez indignados, quando estamos com alguns questionamentos, nós precisamos, guardar a nossa língua para não pecar também, para não magoar as pessoas com as nossas palavras, principalmente aquelas que estão mais próximas de nós. E na segunda lição nós aprendemos com Davi, aqui no versículo 3, ele diz assim, esbraseou-se-me no peito o coração enquanto eu meditava, ateou-se um fogo. Então disse eu com a própria língua, dá-me a conhecer, Senhor, o meu fim e qual a soma dos meus dias, para que eu reconheça a minha fragilidade. A segunda lição que aprendemos aqui é que precisamos meditar, nós precisamos pensar, refletir sobre a nossa vida, sobre o nosso comportamento, sobre a nossa maneira de ver, sobre as nossas opiniões, nossos conceitos, porque talvez um pouco de reflexão será o suficiente para nos mostrar, na verdade, que nós somos frágeis, que nós somos falhos, estamos aí diante dessa pandemia, de tudo isso que estamos vivendo e, na verdade, a ficha está caindo para muita gente agora, o quanto nós somos frágeis, E ele pede, eu quero conhecer a soma dos meus dias, ele entendeu que ele é mortal. E na terceira lição, versículo 12, ele diz assim, ouve, Senhor, a minha oração, escuta-me quando grito por socorro. Não te emudeças à vista das minhas lágrimas, porque sou forasteiro à tua presença, peregrino como todos os meus pais o foram. Desvia de mim o olhar para que eu tome alento, antes que eu passe e deixe de existir. Ele estava tendo aquela sensação de não ser ouvido por Deus. Você já teve essa sensação também? De não ser ouvido por Deus, de não ser atendido? Pense bem, Davi, o homem que foi chamado segundo o coração de Deus, ele faz esse apelo. Ouve a minha oração. Será que Deus não estava ouvindo? Então, aqui nós encerramos com essa terceira lição e a resposta é: Deus está ouvindo sim. Ele estava ouvindo Davi sim. É que no meio das aflições, dos questionamentos da vida, dos intempéries da vida, isso acontece com todo ser humano. A gente sente que Deus está longe, mas na verdade Ele está perto. Perto está o Senhor daqueles que têm um coração quebrantado e salva os contritos de espírito. E agora, Senhor, o que espero? Tu és a minha esperança. Interessante que ele responde para si mesmo, Tu és a minha esperança. Eu quero desafiar você com esse devocional a responder para si mesmo. Responda agora para os seus questionamentos. Senhor, Tu és a minha esperança. Diga para a sua alma, Senhor, Tu és a minha esperança. Que o Senhor te abençoe e te guarde. E até o nosso próximo devocional.